obedecer. É o celular mesmo que é assim. Fala o assunto, às vezes ninguém Não, é Isaías. Isaías capítulo 51. Você falou para mim que era vamos lá, meu irmão. Assim diz a palavra do Senhor. Quem creu em nossa mensagem? E na outra versão, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto do tempo, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos aparece. Nada havia em sua aparência para que o desejasse. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado o sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos como em que na outra versão assim, porque ele foi subido como renovo diante dele, e como a raiz de uma terra seca não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não aquele de uma beleza que nos agrada. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, e era desprezado, e dele não fazíamos nem caso. Amém? Que é só você acompanhar. Pode sentar, irmãos. Eu quero falar um pouquinho desse a quem o profeta está se referindo. Eu acho que a maioria aí já sabe. Esta mensagem foi dada por Isaías mais ou menos 700 anos antes do cumprimento desta palavra. Mas eu quero, acabamos de ouvir aqui, de cantar, o anterior, filho de Davi lá. Não, então, e aí? Filho de Davi, homem mais notável. Então vamos ver assim, vamos entender ao que a palavra de Deus está se referindo. Em primeiro lugar, diz assim: quem crê na nossa pregação, ou quem creu, ou quem crê, em outras versões, quem creu em nossa mensagem. Em primeiro lugar, quando ele fala, ele se refere a dizer quem creu, ele está dizendo o seguinte: quem é que recebeu verdadeiramente essa mensagem? Como essa mensagem mudou a vida dessa pessoa. Então ele fala assim: quem acreditou, não é quem acreditou, e que aqui, a quem você sabe exatamente a quem eles estão se referindo, né? Mas ele não está falando assim, que crê no cumprimento de uma coisa, mas que crê naquele que representa, que é a própria mensagem. Quem creu na nossa pregação? Quem é que creu na nossa pregação, que se mantém de maneira posicionada e fiel, a ponto de fazer como o próprio Jesus mesmo disse? Ele mesmo renunciou à sua própria glória. Ele renunciou tudo aquilo que ele tinha nas mãos dele. Ele mesmo disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas ele escolheu renunciar a tudo isso. Enquanto no corpo humano, ele escolheu renunciar a tudo isso para que a mensagem dele realmente fizesse efeito na vida das pessoas. Então, quando ele abre mão disso, ele também diz assim: quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser herdar o que eu vou herdar, ou quem quiser vir a mim para ser salvo, deve negar-se a si mesmo. Porque ele foi o primeiro a negar-se a si mesmo. Ou não foi? Foi o primeiro a negar-se a si mesmo. Primeiro que negou a si mesmo. Jesus negou a sua própria
de iniquidade, porque ele não tinha pecado. Ele foi concebido de forma humana. Ele foi concebido de maneira natural com a mulher, mas foi fecundado, ou foi enxertado, né, pelo Espírito Santo de Deus, que no óvulo da mulher, Deus colocou ali uma semente de Jesus para que fosse então ali gerado o Salvador do mundo. Não foi por relacionamento humano. A Bíblia diz que não foi pela vontade da carne e do homem, né, mas sim pela vontade de Deus. Então, no primeiro lugar, diz assim: ó, quem é que demonstra que crê na pregação? Aquele que nega-se a si mesmo. Aquele que negar-se a si mesmo é negar a própria vontade. Negar a si mesmo é negar os próprios desejos. Está tudo diante de nós. Nós podemos fazer o que a gente quiser. É isso que a gente faz. Mas nós escolhemos fazer o quê? Como o próprio Jesus. Isso ele deixa para nós escolher se nós queremos negar ou não. Mas só que Jesus falou assim: quem quiser me acompanhar, quem quiser entrar pelos portais dos céus, deve fazer uma coisa: deve negar-se a si mesmo. E não é só isso. Negar a si mesmo, tomar a cruz, porque a cruz é lugar de morte. Então está dizendo: toma a cruz, você vai peregrinar e carregar essa cruz nas costas, que representa a morte. E aí você pode seguir Jesus para o Calvário, seguir Jesus para o lugar de morte. Agora, lá no livro de Colossenses, quando Paulo fala aos Colossenses, ele fala assim, no capítulo 3, ele fala assim: se você ressuscitou, ou seja, quem ressuscita é quem passa pela morte. Se não passar pela morte, não ressuscita. Agora, para manifestar que creu na mensagem, que creu na pregação, precisa negar, precisa morrer. A gente vê muita gente cheia de vontade, quer ser crente, mas quer continuar cheio de vontade, escolhendo os seus próprios meios de se alegrar, seus próprios meios de se conduzir, e ao mesmo tempo dizer: eu pertenço à igreja tal, à igreja tal, por isso eu vou ser aluno. Para crer, precisa morrer. E para morrer, precisa ressuscitar. Ou seja, e quando ressuscita, Jesus demonstrou claramente como essa ressurreição acontece. Ele demonstrou exatamente como a ressurreição acontece. A ressurreição acontece. Vamos? Não, cheguei não. Os irmãos aqui estão sendo com cara de velho, né? De velho, estão sendo com adulto. Mas. Agora eu não fiquei. Glória a Deus. Quem creu na mensagem? Quem creu na mensagem? As duas coisas, em primeiro lugar, eu estava dizendo como acontece essa ressurreição de Jesus. Em Colossenses, através de Paulo, ele fala: ela acontece a partir do momento que eu creio e recebo Jesus como meu Salvador. Já falei tantas vezes aqui. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, verdadeiramente, a nossa vontade, os nossos desejos, muda. Sabia? Gente, aquilo que a gente achava graça, muita graça, a gente não acha mais. A gente começa a achar repugnante, porque aquilo não pertence mais à nossa essência. E a nossa essência vem através do novo nascimento. Nascemos de novo numa família diferente que é a família de Jesus. E agora passamos a pensar como Ele pensa. Então, é a partir desse momento que eu estou demonstrando que eu crio
Então ele pergunta: quem é que creu na pregação? Quem é aquele que se posicionou? Aquele que realmente reconheceu de verdade que Jesus é Senhor e Salvador e abandona o pecado. E abandona o pecado. Porque a pregação de Jesus não é outra senão que o arrependimento e o perdão dos pecados. Não existe outra. Quando fala o Evangelho, nós falamos de boas novas. E o que são boas novas? É a morte de Jesus. O preço pago na cruz é que as boas novas. Então, vou falar, tem boas novas para você. Vocês estavam separados de Deus. Vocês estavam mortos para Deus. Mas Jesus, eu vou pagar o preço para vocês e vou morrer lá no Calvário, para que você olhe para mim e reconheça o meu senhorio e se arrependa dos seus pecados e se converta ao Senhor, para que você possa entrar na vida eterna. Então, eu olho e creio. Quando eu creio na mensagem, porque Ele é a própria mensagem. E quando eu creio na mensagem, então, esta é revelação, porque diz assim: a quem se manifestou, a quem se revelou o braço do Senhor. Porque, ou seja, quando nós temos a revelação da verdade de Deus, nós cremos incondicionalmente. O que faz eu estar 41 anos, 42 anos aqui, glorificando a Deus, é porque eu creio incondicionalmente. Eu creio na cruz de Cristo, eu creio na minha salvação, eu creio que eu vou para o céu e vou ser arrebatado. Amém? Lá a gente se encontra depois, né? Glória a Deus. Amém. Então ele fala assim: a quem se manifestou o braço do Senhor. Mas eu quero mostrar algumas características aqui que nós acabamos de cantar aqui de Davi, que ele era homem mais notável. Mas vocês podem perceber uma coisa: Jesus, como diz a palavra do Senhor, ele não tinha nada de ruim. Muitos pregadores diziam assim: o que está se referindo? Quando ele tinha recebido um monte de soco, de açoite, de tudo, estava desfigurado na cruz do Calvário. Não. Ele disse assim: olha, ele não tinha qualquer beleza. A primeira coisa, a primeira característica física de Jesus era que ele não tinha beleza nenhuma ou majestade, né? Essa pessoa está dizendo que não é majestade, ou formosura, não é isso? Formosura que nos atraísse. Veja só uma coisa: quando a gente vê uma pessoa bonita, o que a gente faz? A gente está olhando para lá, de repente, opa, né? Você se sente o quê? Atraído, pelo menos a olhar. Quando Eva olhou o fruto, porque ela focalizou o fruto, ela se sentiu atraída. E olhou e viu que era belo, que era bonito, que era desejável para se comer. E ela vai, então, lança o meio. Mas aqui não, Jesus não tinha essa aparência que chamasse aquele fogo de Deus. Ou seja, não era aquele que passava, né? Cada 3 por 4, as mulheres, né? Olha o ombro, olha as pernas, nossa, nada disso. Ele não tinha beleza, ele não tinha formosura. Ele falou assim: e nada havia em sua aparência para que o desejasse. Os homens, as mulheres, ninguém sentia desejo de Jesus como ser, como pessoa. Peraí, como é que é isso? Como é que é isso? Ele não tinha beleza, ele não tinha formosura, não tinha aparência para ser desejado pelas pessoas, mas ao contrário, ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens. Homem de dor. Mostra que Jesus aqui era uma pessoa que trabalhava muito antes de assumir o ministério. Seu pai morreu e ele agora era o mais velho. Ele trabalhava como carpinteiro para sustentar a sua mãe e seus irmãos. Então era um homem de dores, era um homem que trabalhava incansavelmente, que assumiu a responsabilidade como qualquer outro
dedicado naquilo que fazia e era fiel no seu comportamento. Mas, então isso traz cansaço e fadiga. Então isso resulta também em marcas de dores. Porque a Bíblia diz que ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento. Veja só, não é alguém que simplesmente saiu do forno e foi lá e começou o ministério. Não, gente. Primeiro ele passou por um processo. A Bíblia, ela não precisa nem faz questão de mencionar a trajetória de Jesus desde os 12 anos até os 30 anos. Mas nesse período de 12 a 30 anos, ele foi um homem de dores, um homem de sofrimento, mas também era um rapaz que não tinha aparência, não era bonito. Mas então o que é que fazia com que as pessoas fossem atraídas dele? Ele não falava as emoções humanas, ele falava o espírito do homem. A sua mensagem saía da sua boca para o espírito das pessoas que ouviam. E essa mensagem era a mensagem que atraía as pessoas. Veja em algumas situações em que ele fala assim: nossa, ninguém viu alguém falar como esse homem. Ninguém viu ele falar. Nossa, o jeito dele falar, como ele fala, a gente se sente atraído. Vinha multidões para ouvir a sua mensagem. Agora, Deus não deixou nele nenhum atributo que pudesse justificar que ele foi atraído pela sua aparência. Aí, para confundir a humanidade, a Warner, a Hollywood, fazem filmes de Jesus, aquele camarada bonitão de olho azul, ou olho castanho, fizeram agora um paixão castanho. Então, quer trazer essa característica na mente das pessoas para que elas tenham uma ideia de que Jesus era igual, mais ou menos parecido com aquela pessoa. Mas a Bíblia diz que ele não tinha beleza. Ele não tinha beleza. Até que o desejoso é bem, né, sem aparência como mas ele ainda é bonitinho. Eu acho que ele ainda é bonitinho. Mas o que a gente vê é o seguinte: que Deus não manifestou nele nenhum atributo que se refere às pessoas da humanidade. Por exemplo, um homem forte, vigoroso, sabe? Não, ao contrário, apresenta um homem de dores, experimentado no sofrimento e nos trabalhos também. Então era uma pessoa que talvez tinha cabo das mãos. Hoje, se você às vezes conversa, vai cumprimentar. Eu já cumprimentei várias pessoas que eram agricultores. Você pega na mão dele assim, é grossa, cheia de calo nas mãos, que a gente fica até meio agoniado de pegar. Não é? Jesus era um homem que não tinha nenhum atributo. Nossa, por isso que eu ouvi a mensagem lá do sermão da montanha. Jesus, ele se manifestou entre os homens com uma característica que ninguém podia justificar fisicamente que aquilo era a razão das pessoas terem atraído. Mas havia algo poderoso na vida dele que atraía as pessoas. Era a sua mensagem, era a sua voz que falava o espírito humano daqueles que entenderam e receberam Jesus como Salvador e Senhor e se converteram a Cristo. Porque se ele não tinha esses atributos, como é que as pessoas então, elas podiam muito bem ir uma vez de curiosidade para ouvir Jesus e depois ir embora? Nossa, eu pensei que era um galã de cinema lá, de Hollywood, pregando a palavra para nós, mas não é. Era um homem que alguém olhava, nossa, é isso aí? Esse é o Jesus. A sua voz que falava no Espírito, ela falava de tal maneira que produzia ódio nos inimigos. Naqueles que o rejeitaram, eles não simplesmente o ouviram, mas o odiaram. O odiaram. Mas quem foi tocado no Espírito pela palavra que saía da boca de Jesus, eles o amaram.
E mesmo que ainda não tivesse recebido o Espírito Santo de Deus, havia algo que fazia com que eles permanecessem com ele. Porque Jesus não tinha dinheiro, Jesus não tinha fama, Jesus não era alguém que alguém pode dizer assim, eu vou ficar perto dele porque, pelo menos, alguma promoção eu vou ter. Houve esse sentimento entre os seus discípulos, porque ele falava do reino do céu, ele falava do seu reino, então para eles ele falava no particular que ele era o rei, que ele era o Senhor, que ele tinha um reino. Então aqueles que ouviram começaram a ter ambições humanas a respeito do reino de Jesus, e disse assim, a mãe dos dois vai pedir para uma sentar à direita e outra à esquerda. Não entenderam. Então eles mesmos não entendiam muito, mas algo fazia com que eles se apegassem nele, porque ele falava ao Espírito, ele pregava ao Espírito. A pregação que nós falamos aqui, a quem deu crédito à pregação e a quem se manifestou o nosso Senhor, é aquele que recebeu a mensagem do Espírito, a quem foi revelada a mensagem da salvação. Infelizmente, gente, nem todos vão receber essa revelação. Não podemos dizer quem é, quem não é, mas nem todos vão receber, vão aceitar e receber essa revelação como no tempo de Jesus. Ele pregou, não só isso, ele corroborou o seu ministério, fazendo maravilhas que nenhum homem tinha visto até então. Nenhum homem tinha visto alguém dar vista ao céu. A gente vê ali na trajetória, desde Neemias até quando se manifestou Jesus, disse assim que João Batista, que era o profeta, que veio anunciar a mensagem de Jesus, que veio preparar o caminho do Senhor, que João Batista curou de cegueira. Falou? Não. Que João Batista levantou paralítico. Não. Que ele curou mudo, surdo. Não. Que ele ressuscitou morto. Mas eles viram, por isso que ele falou que eles viram a manifestação da glória de Deus. Eles viram a majestade de Jesus diante dos próprios olhos e não creram. Ou seja, para que eles pudessem ter esse agravo, Jesus manifestou entre eles milagres que homem algum já tinha experimentado, ou visto, nem contar a história, aquela história da Carolina, não tinha ninguém contando história, do Pedro Malafaia. Não tinha ninguém contando história. Ao contrário, o próprio Jesus vem e se manifesta quando a primeira coisa que ele faz, que ele vai para o casamento, ele transforma a água em vinho. Está mostrando que ele vai pegar algo e transformar em dar vida. Primeira mensagem dele, porque foram 6 taças de água que representam o número do homem. 6 taças de água transformada em vinho novo. E esse vinho novo só nasce lá, só se manifesta no Espírito. Mas aí eles tinham visto tudo isso, ouvido essa palavra, essa mensagem, não sei nem como é que era a voz de Jesus. Quando a gente assiste o Jesus todo, a gente gosta de ouvir o Jesus que fala lá, no caso todo. Mas a gente não sabe nem como era a voz dele. Mas uma coisa é certa, talvez a voz dele podia ser até uma voz granhada. Podia ser uma voz feia. Porque não era a voz de cantor, de locutor. Eis que eu vos digo. Não tinha isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não. Talvez nem a sua voz era um atrativo. Porque se Deus manifestou aqui, para que nada que pudesse olhar para ele, não havia nada que o desejar. Talvez nem a sua voz, mas o que atrai os olhos e fazer a gente desejar estar com ele era a sua mensagem. Era aquilo que não saía
o amor humano de Jesus, mas sabia do Espírito dele. E ele então transmitia do Espírito dele para o Espírito daquele que eu disse. E aí ele se sentia acolhido. É como a gente fala assim, quando o cara casa com uma mulher feia, fala assim, que esse cara viu dela? Né? Ou que esse homem, ou que essa mulher, ou que esse cara feioso. Eu já conheci vários casados, né? Eu mesmo, quando era solteiro, eu perguntava, nossa, que isso? Esse cara viu o que ela viu, né? Já está lá dizendo, te amo, meu amor, te amo, meu amor. Gente, o nosso julgamento é sempre aparência, não é não? É sempre aparência. Aquele diz que não existe feio, né? Não existe feio. Existe aquele que você ama, se atende, né? A coruja está assim, né? E ela falou assim, ela é linda, não havia nada dele, mas o seu mensagem, ela ia dar. Quando eu ouvi a mensagem de Jesus, quando eu vi, olha, eu vou falar para vocês uma coisa, um ano antes de eu realmente me converter a Cristo, eu já tinha ido na igreja, já tinha ouvido lá a pregação do pastor, já tinha visto o grupo cantar, já tinha visto tudo aquilo ali. E aí eu então, quem está sentando? Eu tentei. Minha mãe ficou toda feliz. Oh, meu filho voltou para Jesus, meu filho aceitou Jesus como Salvador. Quando virou a página 2, eu já não estava mais lá. Eu dizia, e aí? Não, ele se empolgou, ficou assim, querendo uma semana, mas depois quando eu aceitei Jesus pela primeira vez, eu não permaneci, eu falei para minha mãe assim, olha, mãe, eu quero ser crente, mas eu quero ser como da porta. Hoje eu penso que eu não quero ser como eles, não. Eles eram difíceis, viu? Os apóstolos não eram fáceis, não. Mas eu passava a ser apóstolo porque eles eram santos, eu queria ser igual a eles, porque eles eram santos. E esse não foi o atributo que me fez vir a Jesus, ao contrário. Eu ouvi a mensagem do Senhor, Jesus começou a trabalhar no meu coração, começou a mostrar para mim que o mundo não tinha nada de beleza, nada de ver, que havia foi um dia de grande festividade, de grande agir e de grande prazer humano. Estava lá, cheio, desculpa aí, minha esposa me desculpa, cheio de eu era solteiro, cheio de mulher, tantas oportunidades, carnaval. Eu olhei para tudo aquilo e falei, esse não é o meu mundo. Não é o meu mundo. E aí eu soube onde é que tem um culto. Lá na Vila Riete. Culto jovem de mocidade. E chego lá no culto da mocidade. Vou lá, pastor Pedro. Pedro. Estava pregando. Quando ele tentando pregar, ele falou, eu já estava molhado no lágrima. Quem quer receber Jesus como Salvador, eu não peguei uma mão só para não pegar. Eu botei as duas mãos e caí aos pés de Jesus. A sua voz, a sua mensagem me atraiu. Não foi a voz do pregador, mas a mensagem de Cristo. E eu quero dizer para você uma coisa: o que nós estamos pregando aqui não é a nossa voz, não é a nossa palavra, não é a nossa sabedoria, nós estamos pregando a mensagem de Jesus. Mas ele diz assim: para quem é que se manifestou e quem creu nessa palavra? Você tem o poder de escolher se você quer acreditar ou quer crer nessa palavra e ser salvo por Jesus Cristo. Eu hoje vim abrindo para cá, para a igreja, e eu notei algumas pessoas que a gente até conhece caminhando. E aí eu estava aqui no culto e veio à mente assim, né? É exatamente assim, as pessoas não estão mais preocupadas com a sua alma. As pessoas não estão preocupadas com a sua alma, elas estão preocupadas com o seu corpo, né? Caminhadas longas, né? Cada dia a gente vê que não é para perder o músculo, não é? Nem para manter, para diminuir o diabetes, mas é para gerar músculo,
coisa bonita, corpo belo para ser atraente. As pessoas hoje estão preocupadas não com saúde, mas estão preocupadas com a saúde que o outro fica vendo. Esse saúde, né? Esse saúde. Mas não a saúde mesmo, aquela interna que faz com que o homem morra, porque por causa de diabetes, por causa de rim, por causa de uma série de coisas, por causa do infarto, do miocárdio. Então não se preocupa muito com os órgãos internos, mas se preocupa muito com a aparência externa. Então eu estava olhando, porque hoje as pessoas não estão preocupadas com a sua alma. Mas constantemente nós vemos aí notícias de pessoas queridas nossas que deixaram de mundo, que morreram e nós lamentamos e dizendo, já foi para a eternidade. Alguns lá dizendo assim, olha, foi para o Senhor, outros a gente tem dúvida. Podemos falar, né, para onde foi. Mas a gente tem dúvida. Por quê? A nossa vida, ela se resume apenas nisso. Nascemos, crescemos, envelhecemos e depois morremos para se encontrar com Deus e dar conta diante de Deus do que nós fizemos, como diz a palavra do Senhor, por intermédio do corpo. Nós vamos ser julgados por aquilo que fizemos por intermédio do corpo, e até os nossos pensamentos vão ser julgados, até mesmo pelo que nós pensamos. Porque alguém fala assim, eu vou pensar, pelo menos pensamento é só meu. Deus vê. Os nossos pensamentos são como um grande grito diante de Deus, e Deus se furta em ouvir aquilo que nós pensamos. Muitas vezes os nossos pensamentos, olha, eu não sei, mas os anjos pelo menos que põem o dedo no ouvido para ouvir. Pode dizer, né? Então, olha, a mensagem de Deus. Eu gostaria que cada pessoa que ouvisse a palavra não ouvisse com o seu intelecto. Eu gostaria que eles ouvissem pelo Espírito. Porque o Espírito Santo só vai revelar a palavra no Espírito do homem. O Espírito Santo só vai manifestar a salvação no Espírito do homem. Se ele não entender, se ele não discernir, e se ele dá mais vazão aos seus prazeres, aos seus sonhos, aos seus desejos, às suas realizações, ele não nasceu de novo. A Bíblia é clara, que aquele que não nasceu de novo não tem parte com o Senhor no reino dos céus. Não pode entrar no reino dos céus. Corpo não pode entrar no céu. Pecado também não. Precisa ser transformado. Por isso que a Bíblia diz que os que forem arrebatados, ela fala que serão transformados. E os que forem ressuscitados também vão ressuscitar com um novo corpo. O corpo transformado em corruptível. E aí ele fala assim, o que é corruptível, se revestirá, mas vem. Se revestirá de incorruptibilidade. Se revestirá de incorruptibilidade. O que é corrupto? Ele se revestirá das vestes que o Senhor trouxe para nós. Aí você pode entender o seguinte, né? Que quando ele fala que ele é eternidade, ele fala que ele também falou sobre os dias da nossa eternidade. Ele é o nosso já a questão é: é o câncer, é a dor de cabeça? Não, gente. É o pecado que faz com que a gente veja o pecado. Por que agora a gente sendo crente, a gente também, porque o nosso corpo ainda é, porque o nosso corpo ainda é sujeito à corrupção do mundo. Por isso nós também sofremos as intempéries da vida, gripe, resfriado, dor de cabeça, dor de estômago. Mas ele veio, o que ele veio falar de tomou sobre si a nossa enfermidade, levou por cima dele. E a gente vê muitos pregadores falando assim, ele já levou, então você não está doente. E aí ora e diz que a pessoa vai ser curada, quando chega no dia seguinte a pessoa morreu. E aí?
Porque não tem nada a ver, está falando do pecado. A enfermidade que destrói o homem, que afasta o homem de Deus, são os seus pecados. A gente vê hoje mensagem que não é a mensagem da cruz, que não é a mensagem de salvação, que não é a mensagem de arrependimento. A gente vê mensagens de bem-estar. A gente vê mensagens de soluções de problemas humanos e físicos. Mas ninguém fala que aquela pessoa tem que se arrepender para que, se ela morrer, ela não vá para o inferno. Não fala. É mais fácil pregar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um grande período de fé. Não é a fé por alguém estar em fé. Mas se você pensar bem, a gente está vivendo um grande período de que a nossa fé está sendo provada grandemente. Ou não? Está sendo provada grandemente. Tempo todo. Mas principalmente nesse período de último. Nós aqui, como família, Deus sofreu um pouquinho mais nesse período de tentação, esse período de prova da nossa fé. Isso aqui é a prova da nossa fé. Quando nós decidimos permanecer aqui, aí só nós é a prova da nossa fé. Antes de Deus fazer chover, no meu lugar, o vento, né? A mudança. No tempo certo, Deus, que precisa chover primeiro, precisa dar o sol para que comece a plantar. Então, as sementes que foram germinadas e plantadas. Mas nós somos provados na nossa fé. E tem uma coisa que a gente estava falando aqui na terça-feira, e eu ali fiquei pensando, que até falei para minha esposa, e se você olhar, e você ver os evangelhos, você vai ver o seguinte, que a maioria dos feitos que Jesus manifestou eram situações improváveis. Você pensar, abre o vinho, acabou o vinho, improvável. Ressurreição da filha de Naim, o filho da viúva de Israel, improvável. Cura do paralítico era improvável. De um cego, improvável. Da mulher com fluxo de sangue, quando já tinha se esgotado tudo, ela tinha gastado tudo, já tinha procurado o médico, recebeu o laudo médico e disse o seguinte: a sua doença não tem cura. Improvável. Quando Deus se manifesta no deserto e abre o mar, improvável. Quando derrama maná no deserto, improvável. Deus se manifesta quando as coisas já são improváveis. A ressurreição de Lázaro já faz 4 dias, já cheira mal. É improvável. A mensagem da cruz também é uma situação improvável, porque ela só vai surtir efeito quando chegar o Espírito do homem. Porque o homem natural não busca a Deus, a palavra de Deus diz isso. O homem natural não busca a Deus, ele não quer saber de Deus, ele quer saber dos favores de Deus, ele quer saber de que Deus o abençoe, mas ele não quer seguir os passos de Jesus. Para seguir os passos de Jesus, a gente precisa crer na palavra. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação improvável. É improvável. Eu não sei. Mas eu começo a olhar, eu comecei a olhar para a palavra, comecei a pensar que os milagres de Jesus, quando há um ambiente de milagre, quando a situação é improvável. Quando ela esgotou todas as situações, todos os seus recursos foram pro ralo, não tem mais recursos, não tem mais o que fazer, está tudo dominado. Então Deus fala: então agora comigo. Não é? Chega lá, o capitão lá da Síria, chega para o Rabsaque, chega lá para o rei e fala assim: olha, vou até falar para você, fazer uma palminha aí, para você desistir. Eu vou te dar 2.000 cavalos, para você colocar nele 2.000 homens
possam cavalgar com ele. Ele não tinha 2.000 homens. Então estou mostrando para você que é improvável. Olha só o que aconteceu com as outras nações. Foram todas destruídas pelo rei da Síria. Então, você não vai se livrar. Deus manda uma mensagem na terra. Você não vai ter que tirar a sua flecha. Eu vou colocar um freio na boca deste homem. E só o seu nariz. E eu vou fazer ele voltar por outro caminho. Nem uma flecha do Senhor. É improvável. Improvável. E nesse caso aí, eles não mataram a si mesmo, né? Porque em outras situações mataram um outro a si mesmo. Mas nesse aí não. Deus pegou lá, no céu não tem anjinho, né? Não, ele pegou o menor anjo lá, não. Pegou um anjo, mandou um anjo, mas é o anjo do Senhor. Mandou um anjo lá, e o anjo foi, estendeu a sua mão, 162 corpos desse que estavam lá. Mortos pela passagem. Então, nós que somos homens de fé, precisamos crer no que está acontecendo. Precisamos acreditar que Ele não oferece para nós nenhum atributo humano. Jesus não quer que a gente venha buscá-lo pelos atributos que a gente pode querer receber de humanidade através dele. Se Ele escolhe nos abençoar, é porque Ele escolheu nos abençoar. Se Ele escolhe nos beneficiar em determinadas situações, é porque Ele escolheu fazer, porque o seu amor é grande. Mas não porque eu mereço, não porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço alguma coisa que fala assim, ó, eu faço melhor que os outros, por isso Deus olhou para mim, então eu mereci o que Ele fez para mim. Não, é porque eu creio na palavra de Deus. E não só isso, o Espírito Santo de Deus aqui se manifestou no braço do Senhor, aqui se manifestou a revelação do Senhor, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus no seu Espírito. Esse então ouviu a mensagem do Senhor e se converteu no seu nosso caminho. Vamos curvar a cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, esta mensagem do Senhor é tudo. Muito embora eu tenha utilizado da minha voz aqui, não posso aqui dizer, Senhor, qual parte da ministração que é a palavra que vai chegar ao espírito das pessoas, mas eu creio no poder da tua palavra. Não há atributo em mim, Senhor, para dizer que essa mensagem ela faz bem as pessoas. Não, Senhor, nem quero. Eu quero que a palavra da pregação, a palavra da cruz, chegue ao coração daquele que pode receber a revelação da tua palavra, e crer no poder da tua palavra, e se converter a ti como único e suficiente Salvador. O desejo do nosso coração, Senhor, aqui como igreja, é que as pessoas ouçam a tua palavra e sejam transformadas pelo poder da tua palavra, e se convertam nos seus maus caminhos, e sejam, Senhor, prontos para serem salvos e levados para a glória do Senhor. E quando nós chegarmos aí, fizemos aquilo que é o nosso dever fazer apenas. Nada mais do que isso, Deus, é pregar a tua palavra, é transmitir essa mensagem salvadora para as pessoas que estão nos ouvindo, para a glória do nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos que ouviram aqui a tua palavra, Pai. E aquele que vai nos ver, talvez nos viu através da internet, seja, não importa, Senhor, ainda que seja uma pessoa, mas que ela sua palavra venha transformar pelo poder do nome de Jesus. Amém? Bom, gente, como igreja, a gente tem algumas coisas que a gente faz com igreja, mas quem move o coração é o Espírito de Deus. E como igreja, a gente tem alguns deveres, obrigações, então, assim, hoje, talvez não tenha alguém para
Mas eu quero dizer, tanto para aquele que está na internet, se Deus moveu seu coração a investir na obra, não estou nem falando para você cooperar com a nossa igreja, mas para investir, para dar um pouquinho de você para o Senhor. Está ali o nome de nós, está ali a nossa chave pizza ali. Igreja Cristã Nova Aliança, @gmail.com. Se você escolher, porque você deve cooperar obras em qualquer lugar, mas aqui, aqueles que estão aqui, a gente convida eles a cooperar com a gente aqui, tá? Mas isso não é um dever, não é um dever, é uma escolha, é uma demonstração de gratidão, por dentro. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração, aconselhamento, e no domingo, às 7 horas, nós estamos aqui de novo, com 9 ou com mais. Se tiver mais alguma coisa, também. Nós estamos aqui. Quem a gente gosta é Jesus. É para Ele que nós fazemos isso. É para Ele que nós viemos, saímos da nossa casa para vir para cá. É para Ele que nós oferecemos tudo. Não é para nós. Quando a gente começa a se incomodar muito com o fato de deixa aquele, a gente está fazendo para nós. E a gente não precisa se incomodar. Ele quem faz essa obra. Ele completa essa obra. Amém? Deus possa nos abençoar, vamos ficar em pé. A Alessandra está fazendo aniversário hoje. Opa! Parabéns para ela. A Alessandra está fazendo aniversário hoje. Vamos cantar, parabéns. Vamos orar pela Alessandra, né? Vamos orar pela Alessandra. Vamos orar. Nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. O Senhor tem dado vida à serva do Senhor. E ela tem vivido todos esses anos, buscando a presença do Senhor. Que ela possa, Senhor, ser cheia do Teu Espírito Santo, não só no dia de hoje, mas todos os anos da sua vida, até que o Senhor volte. Que a revelação do Teu Espírito Santo esteja sempre presente no seu coração, no seu Espírito, Deus amado, para que ela possa, cada dia, Senhor, ser fortalecida na presença do Senhor. Abençoa, Deus amado, a tua serva que hoje, Senhor, como embora do seu aniversário. Presenteia ela com a presença gloriosa do Senhor. Glória a Deus. Amém. Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos sem cuidar. Graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sempre presente na nossa vida. O amor de Deus, nosso Pai eterno, venha iluminar sempre os nossos corações. E que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, venha nos consolar e usar a nossa vida para consolar aquele que está com o coração abatido e entristecido. Para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus possa dar uma boa semana em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há algum tempo nós temos recebido a visita de uns irmãos, já desde quando nós fazíamos culto na nossa casa, lá no Rio da Prata. Nós temos recebido a visita de uns irmãos, inclusive já estiveram aqui conosco,